No vídeo de hoje, derrota do Flamengo e as críticas ao Tite. E são duas as frentes de crítica hoje ao técnico do Flamengo. Não só a performance, modelo de jogo, desempenho e tal, mas também a essa estratégia de minutagem de alguns jogadores. Tá fazendo sentido isso? Isso que foi feito nos 2 jogos fora de casa na competição? Isso demonstra talvez um erro desde o Campeonato Carioca nesse controle físico dos atletas? Eu acho que é um debate para a gente abrir, para a gente travar, para a gente tentar entender, enxergar uma coerência naquilo que o Tite está tomando como decisão. Segundo assunto de hoje, a virada do Palmeiras, o time da virada, o time das viradas, principalmente nessa era Abel Ferreira. Vem pro like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 180 mil inscritos por aqui. Falando em Libertadores, hoje tem o Tricolor em campo, Zubeldia chegou, o São Paulo vai pegar o Barcelona em Guayaquil, meu palpite empate, vai lá no Aposta Ganha, faz a sua fezinha, tô aqui de Aposta Ganha hoje, ó. Meu link tá no comentário fixado, clica nele, cadastra, joga com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos, o site com as maiores cotações do Brasil, tem odds supremas para a noite de Libertadores também, hoje tem jogo do Fluminense, tem jogo do São Paulo, confere tudo lá no Aposta Ganha. Começar com o Flamengo hoje aqui. Vamos pegar os jogadores que ficaram fora dos 2 jogos fora de casa, jogos que o Flamengo não ganhou, contra o Milionários e contra o Bolívar. Aliás, ele perde para o Bolívar e contra o Milionários ele flerta com a derrota, mesmo saindo na frente e ficando com um jogador a mais no momento da abertura do placar. O Flamengo faz um segundo tempo terrível na Colômbia. Então vamos lá, contra o Milionários, vocês lembram, né? O De La Cruz o De La Cruz viajou, mas ficou fora porque ele estava com febre, estava com virose. Léo Pereira ficou no banco, Ayrton Lucas também não jogou, e quem era o outro? Eu tinha até anotado aqui, Léo Pereira, Ayrton Lucas e Luiz Araújo. Isso lá em Bogotá. Contra o Bolívar, ele nem levou para a viagem, nem subiram o morro lá. Varela, Ayrton Lucas, Léo Pereira, não, perdão, Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro. Esses nem viajaram. Léo Pereira, Cebolinha também ficaram fora. Luiz Araújo ficou no banco. Então perceba, são muitas mudanças. Os times escalados em Bogotá e em La Paz foram times muito modificados e perdendo jogadores de muita importância, isso é inegável. Então você olha para o Flamengo, você vê mudança de peça nesses 2 jogos, você vê mudança de esquema, porque o Tite ontem colocou um esquema com 3 zagueiros, né, colocando o Davi Luiz em campo. E aí eu fico me perguntando, por que o Tite fez isso? Porque, veja, a Libertadores é a competição mais importante do calendário. É o grande sonho, é a grande obsessão, é o que todo mundo quer ganhar. Não é um campeonato carioca. O campeonato carioca, ele é um laboratório para que você chegue bem na Libertadores. Não só chegue bem do ponto de vista do ajuste do modelo de jogo, mas também na confiança, no mental, ganhar o campeonato carioca da maneira como o Flamengo ganhou, sem nenhuma dificuldade, praticamente sem tomar gol, né, muito superior a todo mundo. Isso te dá uma confiança, óbvio. Por mais que você entenda, né, que o nível da competição é mais baixo, todo elogio tem que ser feito ali com ressalvas e tal, mas ajuda. Mas principalmente, também é importante no Campeonato Carioca você preparar o time fisicamente para que ele esteja em plenas condições na hora que o bicho pegar. Na hora que o ano começar de verdade. O ano para o Flamengo começou em abril. Para valer, abril. Campeonato Carioca, para o Flamengo, tem que ser tratado como um treino de luxo. Com todo respeito, isso aqui não é desmerecimento a Fluminense, Botafogo, Vasco. Não, não é isso. É porque o Flamengo está, economicamente, em termos de elenco, de trabalho, de estrutura, à frente dos outros 3. E a realidade do momento também. O Fluminense começou o ano mal. Botafogo, de novo, não ficou nem entre os 4. De novo, não chegou nem às finais do campeonato. Jogando com um técnico interino boa parte do campeonato. E o Vasco reforçou e não saiu do lugar. E aí você pensa, né? Poxa, esse último item que o Jorge destacou aí, fisicamente, qual é o ideal? É que você prepare todo mundo, que você vá dosando, não é só uma questão de ritmo, sequência, não só isso também é importante, você vai pegando no Campeonato Carioca, que é o início de temporada, mas você vai dosando essa minutagem durante o Campeonato Carioca, para que, quando a Libertadores começar, todo mundo esteja pronto e disponível para subir para Bogotá e para subir para La Paz.
A Libertadores tem 6 partidas na primeira fase. Por mais que o Flamengo seja superior no investimento, no talento aos outros 3 times do grupo, é importante que nos 6 jogos você tenha disponível aquilo que tem de melhor no seu elenco. É a competição mais importante. Eu não acho razoável que você abra a mão de uma Arrascaeta e de um Pedro, por exemplo, num jogo em La Paz. Ah, mas a altitude é difícil, mesmo com eles não é garantia de que vai ganhar. Não existe garantia nenhuma no futebol. Mas quando você tem os seus principais jogadores em campo, logicamente, as suas chances de obter a vitória são maiores. Claro, se o exame está mostrando vai estourar, não tem que levar. Mas eu vou um passo atrás. O meu ponto é anterior a esse. Por que o exame está mostrando em abril que fulano pode estourar na terceira rodada da Libertadores? Isso não foi um problema no planejamento durante o Carioca que resultou nisso agora? Porque não era para acontecer. Convenhamos, isso não era para acontecer. Se existe um momento para o Pedro ficar fora, por exemplo, por risco de lesão, de estourar, não pode ser na terceira rodada da Libertadores, que seja na final do Carioca, que seja na semifinal do Carioca. Tanto faz. Não pode é na Libertadores. Na Libertadores, o time tem que estar inteiro, pronto. Estamos em abril, não estamos em novembro e dezembro. Então, a pergunta que eu faço é anterior. Era para poupar? Eu faço uma pergunta antes dessa. Por que foi necessário chegar a esse ponto? Por que se chegou a essa necessidade agora? Será que durante o Campeonato Carioca não se forçou demais? Não se deu minutagem demais? Não se deu importância demais para o Campeonato Carioca? Uma outra pergunta. Não se está com isso diminuindo a importância dos jogos da Libertadores? O Flamengo não está confiando demais que vai fazer os 9 pontos dentro de casa e com isso deixando escapar pontos importantes fora? Não estamos aí diante de um erro de planejamento do Flamengo para a Libertadores, um erro de tomadas de decisão do Tite? Estou fazendo perguntas. Você tem resposta, Jorge? Me parece que sim. Não me parece razoável você abrir mão de tantos titulares num jogo como o de ontem contra o Bolívar, líder do grupo, 100% do grupo. Eu sei, é La Paz, mas, amigo, é a Libertadores. Libertadores é isso aí. E com o elenco que tem o Flamengo e com a capacidade de investimento que tem o Flamengo pode fazer essa gestão tranquila. Mas Libertadores é Libertadores. Bom, aí o Tite faz uma opção por 3 zagueiros. É pela primeira vez, né, que isso aconteceu, né, com o Tite nesse início de trabalho. Davi Luiz entrou em campo, entrou ali como um líbero, então você tinha muitas vezes um Flamengo fazendo ali linha de 5. A ideia era encher o meio-campo para não deixar o Bolívar ter essa posse de bola e castigar o Flamengo com o fator altitude e acabar finalizando muito, mas se você for ver, isso não funcionou. O Bolívar teve muitas oportunidades no primeiro tempo. Se você for pegar aqui, ó, o gol sai logo cedo, né? 2 cruzamentos para a área, pum, gol do Bolívar já com 3 minutos de jogo. Aí teve chance com o Bruno Sávio, cruzamento, chute do Chico que foi na rede pelo lado de fora, mais finalização. Então assim, no primeiro tempo o Bolívar teve chance de fazer o 2-1, talvez até um 3-1 no primeiro tempo. Mas o Flamengo acabou empatando o jogo, levando o resultado para o vestiário, que foi muito melhor do que se esperava. Mas o Flamengo não tinha a posse de bola e via o Bolívar o tempo todo, levantando bola na área, chegando, tendo volume, criando. O Flamengo não tinha a posse. Tinha o Bruno Henrique ontem teve que fazer lá a função do Pedro, fazer ali o falso 9, fazer o pivô e tal. Não funcionou. E aí, no segundo tempo, você vai ver aqui, ó, o Flamengo não teve tantas chances assim de gol. Você vai olhar o número geral de finalizações. Quantas finalizações ficou o Flamengo? 15. Mas aí tem o gol do Vinha, que é 5 minutos de jogo. Teve aquela cabeçada do Bruno Henrique, praticamente sem goleiro, que ele errou. Teve aquele lance do Gerson no segundo tempo, que ele podia tocar. O Lohan estava chegando de cara a cara e ele fomeou, como a gente diz. E mais nada. E aí, o Bolívar faz o seu segundo gol, no momento em que o Flamengo tenta uma pressão e perde a bola, e o Bolívar se defende muito bem a partir daí até o final do jogo. Impressionante como o Bolívar soube jogar o jogo, soube jogar com o placar a seu favor. O Bolívar foi mais eficiente não só na execução, foi eficiente na estratégia mesmo.
contra o Flamengo, que não conseguiu fazer o seu jogo em nenhum momento. Eu sei que a altitude pesa. Eu não sou louco de tratar o jogo na altitude como um jogo normal como qualquer outro. Eu sei que se o Flamengo tivesse Arrascaeta, Pedro, todo mundo disponível, talvez mesmo assim não vencesse o jogo. Eu sei, eu já narrei jogo em altitude maior do que La Paz e eu sei que o jogo é diferente, porque eu vi aquilo, eu vivi aquilo e falei, caramba, é feia a coisa para quem vem jogar aqui. Claro que é, mas o meu ponto é a estratégia escolhida pelo Flamengo. Existem armadilhas na altitude? Claro que existem. Óbvio, você precisa dosar o fôlego, você precisa ver a batida na bola, o tempo de bola, essa coisa pro goleiro é cruel, é difícil, até você entender demora um pouquinho, eu sei. E existem os efeitos físicos. Tem hora que você olha até jogador do Bolívar dando uma puxada no ar. Se os caras que jogam lá, você imagina quem vem de fora. Eu sei, é óbvio, mas como o Tite ontem usou o argumento da ciência, o Tite falou, não, a ciência está aí no futebol, eu trabalho com ela, eu trabalho com lucidez, eu tenho que tomar as decisões, eu não quero que nenhum jogador meu estoure. Verdade. A ciência também está aí para minimizar os efeitos da altitude. Existem estratégias, procedimentos que minimizam isso. Tem equipes que sobem lá e conseguem bons resultados, que vão completas. Fazer o que o Flamengo fez ontem é praticamente abrir mão do resultado. E acho que isso, numa Libertadores da América, cobra um preço. Então, são dois grandes problemas que eu acho que o Tite vem enfrentando. Essa gestão de minutos, ela não me parece inteligente nesse momento. Sabe, assim, resumindo, do popular, parece que gastou muito no Carioca e está sobrando pouco para a Libertadores. Em termos de fôlego, em termos de pegada, em termos de apuro físico. Para chegar nesse ponto, em abril, você tem que poupar meio time. Tem alguma coisa errada aí. E o outro ponto é modelo de jogo. É o Flamengo ser dominante, o que muitas vezes ele não consegue. É o Flamengo sair na frente e continuar tendo um controle do jogo em termos de imposição, coisa que ele não consegue e que não é muito a característica do Tite. Acho que o elenco oferece algo que o Tite não enxerga como prioritário nos seus trabalhos. E ok, se ele conseguir os títulos, beleza. O que importa é, no final, o que importa é ser campeão. O que importa é alcançar os objetivos. Só que o torcedor do Flamengo está vendo esses tropeços. É a primeira derrota no ano. Mas, gente, o ano começou agora. Vamos esquecer, por favor. O Nova Iguaçu, o Boa Vista, o Resende, o Bangu. Esquece. O ano do Flamengo começou agora. E nos jogos grandes, o Flamengo sofreu o que sofreu contra o Milionários. O Flamengo fez um esforço tremendo para ganhar do Atlético Goianiense. Foi muito difícil o jogo. Fez esse jogo modorrento no Allianz Parque contra o Palmeiras. A derrota de ontem na altitude, mesmo com o fator altitude, mas com problemas. Nós estamos falando de jogos preocupantes. Até mesmo contra o Palestino, quando ganhou no Maracanã, teve rubro-negro criticando um pouquinho o comportamento do time. Então, é um momento em que o Tite está pressionado, não é exatamente essa palavra, mas o torcedor do Flamengo quer enxergar algo mais do trabalho do Tite. E isso, nesse momento, não está acontecendo. Tem material para isso, óbvio que tem, mas também precisa começar a ficar ligadinho nessa matemática do grupo. Vai ganhar do Milionários e do Palestino em casa? E do Bolívar em casa? Eu acho que vai. A tendência é que vença. Mas o rubro-negro quer ver o time vencer e convencer. Na Libertadores não venceu fora. No maior jogo do brasileiro até agora não venceu. Quando venceu o jogo em Goiânia, um pacto para vencer. Sinalzinho amarelinho. Não tá um amarelão, mas tá amarelinho para o trabalho do Tite nesse momento do Flamengo. É assim que eu vejo. Bom, falar rapidinho aqui do Palmeiras, porque os jogos foram no mesmo horário e eu acompanhei mais Bolívar e Flamengo, mas também acompanhei um pouquinho do que aconteceu no Palmeiras. E pelo que a gente viu ali, foi um Palmeiras no primeiro tempo sofrendo demais. Toma o gol do Paes. Olho nesse moleque, hein? Que já tá vendido, tem 16 anos. Deve ser uma joia mesmo do futebol mundial saindo aí do Del Valle. Foi um Palmeiras meio tonto com um gol que sofreu.
O Abel tenta, chama os caras, tenta arrumar o time, para o jogo. Everton, cai aí, pelo amor de Deus. Aí chama o Rony, o Veiga, o Endrick, tenta conversar, tenta ajustar. Logo 3 minutos depois, toma o segundo gol. E aí, no segundo tempo, ele para, respira. O Endrick faz um gol ali no finalzinho do primeiro tempo, que já dá uma sobrevida. O saldo, depois do primeiro tempo terrível que o Palmeiras fez, sair pro intervalo perdendo por 2-1. Pô, no lucro, azul, bonito, ufa, estamos vivos. E aí o que a gente viu no segundo tempo foi mudança de comportamento. Cara, é uma das marcas desse Palmeiras. Até vi o Rodrigo Fragoso falando sobre isso e concordo totalmente. É um Palmeiras que muitas vezes se vê nessa situação de não jogar nada, de jogar abaixo do que pode, e aí parece que ou é o Abel que tem que ativar o modo competitivo, modo turbo, vamos, e dar uma chacoalhada no mental do time, ou até mesmo os próprios caras, vamos jogar, porque até agora a gente não fez, vamos fazer diferente no segundo tempo, e o Palmeiras volta mais organizado, o Palmeiras passa a ter mais bola no campo, já começa a agredir um pouquinho o time do Del Valle, e aí vem os meninos. Veio ali com quase 20 minutos, veio o Estevão, veio o Luiz Guilherme, e aí a coisa muda. Depois ele faz um pacote com 3 mudanças, né? Quando ele coloca o Lázaro, coloca o Vanderlan e coloca o Flaco Lopes. E aí, 35 minutos, a galera que veio do banco, Flaco Lopes, bola pro Lázaro, gol. Primeiro gol do Lázaro. E aí, na última bola do jogo, um chute maravilhoso, praticamente a última bola do jogo, um chute maravilhoso do Luiz Guilherme de fora da área, ou seja, a meninada, né? A meninada resolveu o jogo de ontem. O Luiz Guilherme faz o gol da vitória, mostrando que os meninos são um caminho para o Palmeiras. E o Abel sempre foi um cara muito cuidadoso nesse aproveitamento dos meninos. Essa semana ele estava falando sobre o John. Tinha proposta, mas ele segurou. Mas não vem dando tanta minutagem, porque ele entende que o John precisa passar por um processo para poder novamente ter oportunidade no time. A minutagem que ele dá ao Luiz Guilherme é uma minutagem ali menor, né, uma minutagem gradativa, assim como ele fez com o Endrick. Muita gente acha que ele segurou um pouco a fila do Endrick, eu acho que teve um pouco disso também, mas ainda assim, apesar de achar que a condução do Abel, nesse aproveitamento de alguns jovens, ela não é perfeita, ainda assim, eu prefiro que você seja um pouco mais conservador, mais cuidadoso, do que o contrário, do que colocar enormes responsabilidades em meninos que ainda estão amadurecendo. A bucha de resolver um jogo como o de ontem não pode ser do Luiz Guilherme. Ele resolveu numa circunstância. Mas quem tem que resolver os jogos são o Veiga, por exemplo, que não vem bem, definitivamente não vem bem. O Piquerez, e aliás, para ser justo, o Vanderlan, quando entra, tem sido melhor e até mais confiável do que o Piquerez, por exemplo. Né? Quem tem que resolver a bucha é o Flaco Lopes, que é um artilheiro do time nessa temporada. É o Gustavo Gomes segurando as pontas lá atrás, é o Everton. Esses são os caras. Os meninos, eles não são protagonistas no entendimento do Abel, porque de fato eles ainda são meninos. Mas ao mesmo tempo é preciso olhar, tem talento aqui. Tem talento do Luiz Guilherme, tem talento do Estevão, como tinha talento do Endrick. E em momentos difíceis, em uma temporada como a nossa temporada tão exigente, ela vai te colocar diante de momentos difíceis, você pode usar dessa reserva técnica, você pode usar desse talento, entendendo que eles vão oscilar, que eles vão ter noites ruins, às vezes eles vão sentir jogos, às vezes eles não vão sentir. Normal. O Endrick voltou a marcar ontem. E já tinha galera, poxa, olha aí, o Endrick tá na seca, já tinha matéria ontem. O Endrick não faz o gol desde a semifinal do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, olha aí e tal. Foi lá, fez um gol de cabeça importantíssimo ontem. É um menino, vai oscilar, tem 17 anos, normal. Mas a boa notícia é que existe uma reserva técnica. E você pode até entender que o Abel exagera um pouquinho nessa proteção, mas é melhor alguém que zela pelos garotos, que protege os garotos, e que os usa de maneira consciente, inteligente, não querendo queimar etapas, do que o contrário. É melhor você ter um clube que não dependa dos meninos do que o contrário, do que um clube extremamente desorganizado, que olha para a base e fala, salva nós. Não é o caso do Palmeiras. Isso não é necessário. E o que fica da vitória de ontem, como fica de tantas vitórias heróicas dessa era Abel Ferreira, é um pouco daquilo que, de maneira muito espontânea, né, saiu da minha boca na narração do gol do Murilo
no 4-3 do ano passado contra o Botafogo. Não há trabalho atualmente no futebol brasileiro que apresente uma equipe tão sólida, tão resiliente e tão mentalmente preparada para sair de situações adversas como o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras. Hoje, no futebol brasileiro, não há paralelo. Você pode até encontrar equipes que te agradem mais do ponto de vista plástico. Equipes mais vistosas, mais ofensivas, até com mais talento, até com mais material. Agora, com o espírito vencedor, com a força para reviravoltas como esse Palmeiras, uma equipe pronta para lidar com qualquer desafio como esse Palmeiras, hoje, 2024, no futebol brasileiro, você não encontra. Nesse nível de competitividade, você não encontra. E é um Palmeiras que tem desfalques, que não tem elencos, às vezes, tão preenchidos como adversários, que perde, às vezes, jogadores, contratou o centroavante, o cara machucou, tem o principal jogador do time em termos de talento, hoje o cara vai embora daqui a 2 meses, às vezes vem a janela, não vem os reforços no tamanho, na magnitude que o Abel quer, que o Abel espera, que o Abel pede, e ele vai lá, e ele acha um jeito. Erra, como errou na Libertadores contra o Boca, claro, errou a estratégia nos 2 jogos. Está claro. Muito daquela eliminação está na conta da teimosia do Abel, mas acerta muito mais do que erra. E acerta muito mais do que os outros hoje dentro do futebol brasileiro. Tem gente que não é palmeirense, ouve isso, se incomoda, não gosta, não agrada, não é bonito, não é uma música, não é uma nota musical afinadinha, eu sei, mas é a vida como ela é, gente. É o que o campo nos mostra. É o grande trabalho do futebol brasileiro em muito tempo. A gente tem que aplaudir. Quem gosta de futebol e que deixa essa coisa do clubismo, da rivalidade de lado, eu deixo quando estou aqui. Quando estou na arquibancada é outra história. Mas quem enxerga com o olhar da análise tem que bater palma para esse Palmeiras do Abel Ferreira. Para o Abel e para todos esses caras. Não é fácil fazer por tanto tempo o que esse Palmeiras vem fazendo. O que esse Palmeiras faz no futebol brasileiro é histórico, é para os livros. E a gente está vivendo isso. E a gente está vivenciando isso. Ruim para os rivais, verdade. Mas o futebol é isso aí. Bom, vídeo feito. O que você pensa? Deixa nos comentários. Like se você ficou até o final. Ótima quinta-feira para todos. Juízo e tchau.